está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, 20 de dezembro de 2019. Dia de festa! Uhul! Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, já com tchauzinho pra você que tá acompanhando a gente ao vivo nessa live de abertura, lembrando que 968038319 é o WhatsApp, você participa dando sua opinião no programa de hoje, mas pelo WhatsApp você dá parabéns pro seu pastor, sua pastora, como hoje é sexta-feira, pastores que fazem aniversário hoje, sexta, e amanhã, sábado, manda pra gente, aniversário da sua igreja também, não esquece de contar seu nome, que a gente quer te honrar aqui, mencionando você como ovelha, que honra pastores e honra a igreja. Quero convidar você que está acompanhando a gente para chegar no Facebook agora, corre no Facebook para você conhecer aqui o estúdio da 93 FM, vai conhecer a Marcela Bastos, ela vai apresentar aqui os nossos queridos debatedores, vamos interagir aqui pelo Facebook, vai ser muito bom ter você com a gente aqui hoje. Vamos lá, turma, olhando lá para o nosso Face, começando com o nosso reverendo Edson Nascimento, ao lado dele o bispo Maurílio Luiz, aqui ao meu lado direito pastor Marcos Ebenezer e do meu lado esquerdo a nossa menina da mesa, Vanessa Tanaka, todo mundo preparado para mais um. Ô Marcela Bastos, hoje eu fiquei com vontade de cantar. Então eu gostaria de convidar você a sugerir, dentro de alguns instantes, alguma canção especial que vai ser liderada pelo bispo Maurílio, que você me disse que canta. Você me disse que canta. Falei, ele tem jeito que canta, ele tem estilo daquele camarada. Não tem? Não tem? Tem. E hoje nós vamos cantar uma música com estilão. Tá pensando aí, não? Não vem com coisa fácil, não, hein? Aquela, nossa, sabe? Eu já vi, né? Divisão de vozes. Toma um canto igual. Divisão de vozes, porque com estilo, entendeu? Tem que ser o vem cá. Raiz. Vamos raiz. De Natal, daquelas antigas, hein? Coral Edson, tá lembrando aí. Quem é o mais antigo, na sua opinião, Marcela Bastos? Não me comprometo. Porque o Marcos Ebenezer resolveu fazer uns penteados novos ultimamente. Tem uns 3-4 meses que ele tá com um penteado novo. Ele gosta ele trocou de barbeiro, Aí ele fica nessa vibe aí. Ouviu que ele tava querendo me comprometer. Eu tô imparcial nesse processo. Aqui a gente acorda já ligado. Né? Muito bem, são 11h09. Vem pro Face, você tá no Facebook, acompanha a gente aqui pelo Facebook. O áudio às vezes fica meio baixo, o pessoal tá meio baixo, a gente aumenta aqui, dá um jeitinho ali, todo mundo faz um esforçozinho pra ficar bom, e é sempre muito legal quando você tá com a gente aqui na 93 FM. Pra gente é um privilégio enorme ter você aqui acompanhando a gente pelo rádio, pelo aplicativo, pelo site, quem tá no Spotify, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós estamos juntos, essa é a 93 FM. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Tema 01 do programa de hoje. Convivo com pessoas difíceis demais. Ei, ouvinte, pega a senha, hein? Tá na fila aí, tá uma fila longa de pessoas nós vamos fazer. Entendeu, gente? Gente que reclama de tudo, aí não, de tudo, gente que só quer se dar bem. Peraí, esse exagero, hein? E gente de gênio extremamente difícil. Não conheço ninguém assim, gente extremamente difícil, mas veja como o ouvinte aqui é exagerada, né? Gente que reclama de tudo, gente que só quer se dar bem, gente de gênio extremamente difícil. Parece que tem um imã que atrai pessoas assim, isso é verdade. Fico me questionando se não é porque eu sou generosa, boazinha demais, um pouco humilde. Isso pode se tornar um defeito? Como fazer as pessoas nos respeitarem sem precisar usar de grosseria, hein? O que fazer quando não conseguimos fazer ou dizer não? Por outro lado, como conviver com gente que é espertalhona e grossa demais? Reverendo Edson Nascimento, começamos ouvindo a sua opinião. Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia, ouvintes, bom dia, debatedores. J.R., algumas questões a gente precisa colocar em pauta, né? Primeiro é que a gente às vezes tem conclusões erradas
Porque a gente tem uma premissa falsa, a nossa premissa falsa, né? Ela parte de uma premissa de que nós somos bons, né? Primeiro ela fala que ela é boazinha, né? Então essa é uma premissa falsa. Outra premissa falsa é a gente achar que as pessoas também são boas, não são boas. Quando a gente vê o relato de Jesus, né? O encontro de Jesus com o jovem rico, a primeira coisa que ele fala para Jesus é bom mestre, e Jesus rebate ele, falou, ninguém é bom, a não ser o próprio Deus que é bom. Então, quando a gente tem uma premissa falsa, acha que as pessoas são boas, a gente tem uma expectativa boa a respeito das pessoas e a gente acaba tendo essa expectativa frustrada. E quando a gente tem uma premissa falsa, achando que a gente também é bom, a gente sempre se acha melhor do que as pessoas. E essa é a questão dessa ouvinte. Então, a primeira coisa que a gente precisa ver é que nós não somos bons e as pessoas também não são boas. E nós precisamos nos colocar no lugar onde nós estamos. Nós precisamos realmente saber que nos faz bom é a ação de Deus em nossas vidas. É Deus agindo em nós, é que de alguma forma nos faz bom. As pessoas podem até agir de formas boas, mas elas agem de formas boas com o interesse de terem um retorno bom. E essa é a questão da maldade que está presente no coração das pessoas. Porque o pecado, ele trouxe um dano terrível na vida de todas as pessoas. E por conta disso, não existe ninguém bom. Muito bem, estamos aqui na 93 FM, são 11h12, horário de Brasília. Vanessa Tanaka, bom dia, bem-vinda. Qual a sua opinião sobre o assunto? Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, bom dia, povo de casa. Deus abençoe a manhã de vocês, seja manhã produtiva, de sabedoria. Então, o que me chamou a atenção aqui foi esse discurso dela de coitadismo, de que eu sou a coitadinha, de que eu sou um imã, de atrair pessoas. Na verdade, o que a gente tem o entendimento aqui, analisando aqui superficialmente esse caso, é que ela está atraindo pessoas assim, né? Não é que todo mundo seja assim, mas, na verdade, eu acredito que quem precisa de mudança aqui de postura é ela mesma, porque ela está atraindo esse tipo de pessoa, né? A gente tem esse costume de achar que todos ao nosso redor têm um comportamento, quando nós é que precisamos mudar esse tipo de comportamento, mudar algum tipo de comportamento. Ela deve estar atraindo essas pessoas para ela. Então, um conselho aqui já de início, né, é que ela possa mudar o seu pensamento, mudar o seu... Hoje em dia aí tá uma moda aí dessa palavra, mas é o mindset mesmo. Mudar o seu modo de pensar e começar a entender também aquilo que Paulo escreveu, né? O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Então a gente precisa tomar cuidado, que nós não, como o pastor já me antecedeu aqui, nós não somos 100% bons e nem 100% maus, mas ela está atraindo pessoas com o mesmo tipo. Tem alguma coisa aí. Tudo bem, pastor Marcos Ebenezer, muito bom dia, seja igualmente bem-vindo. Só vou mandar um alô aqui. Ontem o pastor Luciano disse ele disse ontem que o aniversário dele é hoje e está acompanhando a gente agora. E ele combinou o quê, Marcela? É o endereço? Ele vai dar hoje? Acho que vai ser churrascaria, não? Uma churrascaria para todo mundo? Vai ficar um pouco caro. Acho melhor ir para casa dele. Não é? Vai ficar uma coisa mais tranquila. Então. Tá aí, estamos esperando. Pastor Marcos Ebenezer. Bom dia, JR, bom dia, amigos debatedores. Bom dia aí pro pastor Luciano Regis também, viu? Não esqueça de mim, estaremos aí, em nome de Jesus. Tem um ônibus aí fora. Tem um ônibus aí. Só queria saber o endereço. Bom, a nossa amiga aqui, ouvinte, ela precisa entender que a gente se depara com pessoas difíceis em tudo quanto que é lugar. A vida, as pessoas precisam saber como elas vão viver a vida e como levar a vida. Pessoas grosseiras, você precisa também saber se a pessoa ela está tendo um ato de irritação, que às vezes uma pessoa ela pode agir com grosseria porque ela está irritada com alguma coisa, e tem gente que é grossa porque ela é grossa mesmo, é o estilo de vida dela. Você quando vai convivendo, você vai analisando, você vê que o jeito da pessoa é aquele, e às vezes você acaba até sabendo lidar com ela. O problema é quando você se depara com alguém que quer resolver o problema de todo mundo.
Ela é muito boazinha, ela quer ajudar todo mundo, ela quer resolver o problema de todo mundo, ela quer ser a conselheira de todo mundo, ela quer ser o ouvido de todos, e isso não é bom, isso é muito ruim. A gente precisa ter muito cuidado no lidar com as pessoas, e principalmente ela não querer chamar para si a culpa porque todo mundo está assim, porque ela está preocupada com o que as pessoas estão fazendo, como as pessoas estão vivendo, e ela está esquecendo de cuidar dela. Talvez ela seja sensível demais, ela tem que trabalhar um pouco essa sensibilidade dela e entender que o mundo é mau, existem pessoas que são más, mas existem pessoas que são boas também, existem pessoas que são generosas também, não só ela. Nós temos ações de bondade. A bondade, ela é condicionada muitas das vezes o ambiente que a gente está vivendo. Se você for pressionado, você pode agir com bondade ou com maldade. Tudo depende de um condicionamento. Então, o que eu diria a ela é que ela pegasse um pouco mais leve, olhasse mais para dentro de si e tenha um pouco de cuidado com essa questão de ser boazinha e generosa. Bispo Maurílio, e aí? O que pensa o senhor sobre o assunto? Bom dia. Bom dia, JR. Bom dia, queridos debatedores, queridos ouvintes. JR, esse aqui é um caso muito comum no geral. Por quê? Ela começa se colocando como uma menina boa, tranquila. As pessoas são sempre perversas. Como eu me vejo, assim eu começo, a partir daí, observar outras pessoas. A Bíblia vai dizer, a começar em mim quebra corações, não é começar no outro. Então ela precisa, hoje, se eu puder dar uma dica para ela aí, olhar para ela mesma e começar a olhar para o espelho e ver que, de repente, a maior crítica não é nem as pessoas, é ela mesma. Porque ela já começa dizendo, olha, convivo com pessoas difíceis. Na verdade, ela deve se olhar no espelho. Outro dia eu estava até falando sobre isso. Às vezes a gente olha para o espelho e não quer ver a realidade daquilo que o espelho está refletindo, né? E o espelho pode estar refletindo a realidade dela. Ela está olhando e vendo as outras pessoas a partir de um mundo que ela construiu na sua realidade. E com isso, impedindo ela de ver coisas boas acontecerem ao redor. Ela já começa a dizer, não consigo dizer não. E quem diz não o tempo todo, né, não consegue dizer não o tempo todo, acaba gerando problema para a sua vida, trazendo problema para si mesmo e gerando problema para outras pessoas. Ou seja, não impondo limites, não permitindo que outras pessoas consigam entender o espaço, né, o seu quadrado de cada um. Então ela precisa, primeiro, fazer uma autoavaliação dela mesma, usar a calma, tentar observar a situação, entender um pouco mais da situação, para daí então ela começar a agir de uma outra forma. Mas que tem gente que é difícil, tem, ué. Tem gente que é difícil. Não, temos que admitir. Tem. Agora, algumas... Que tem. Tem muita gente que é difícil. Algumas pessoas difíceis, elas são muito boas no convívio que a gente pode ter com elas. E a gente pode desfrutar dessa questão. E eu acho que Deus pode, de alguma forma, trabalhar a nossa vida a partir das pessoas difíceis, que a gente pode dizer que são aqueles espinhos que Deus coloca na carne para nos tratar, para de alguma forma tirar a arrogância nossa. Então, as pessoas difíceis, elas fazem parte do nosso convívio. Por isso que, quando a gente fala da questão da ação do pecado na vida do homem, o pecado nos tornou difíceis do relacionamento. Olha, Adão e Eva só tinham os dois no paraíso. Eles fugiram depois do pecado, e houve acusação. Adão chegou e falou, a mulher que tu me deste, olha, essa questão veio, a Eva, que era osso dos meus ossos, carne da minha carne, aquela que Adão chama de varoa, porque foi tirada dele, né, de uma hora para outra, pela ação do pecado, se tornou a mulher mais difícil de conviver, que era Adão. Então, o que a gente percebe é que nós fazemos com que as pessoas difíceis, elas se tornem mais difíceis ainda. Então, por isso que eu reforço a necessidade da mudança começar a partir de nós, e essa mudança, quando ela começa a partir de nós, nós passamos a ter uma nova visão do mundo, e aí a gente vai para a questão de Jó. Jó foi alguém que, durante muito tempo, ele viveu lamentando diante da situação que ele estava, diante do momento que ele estava vivendo, todo o sofrimento, os amigos ali acusando eles. E aí diz o texto bíblico que Jó, no capítulo 42, ele, Senhor, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos veem. Sem Deus fazer nada em termos de milagres, de grandes milagres na vida de Jó, Jó começou a perceber ele, não só pelas pessoas difíceis que eram os amigos que estavam acusando Jó, mas também pela situação difícil que Jó ali estava. Então, quer dizer, a mudança
começou a partir de Jó. E aí, no versículo 10 do capítulo 42, diz que Deus mudou a sorte de Jó quando ele começou a orar pelos seus amigos. Olha, parece que a questão inverteu. Jó começou a orar pelos seus amigos. Aí vieram os irmãos, né? Diz o texto, as irmãs, Jó teve mais filhos, né? A esposa passou a ser aquela bela companheira que antes era louca, né? A gente percebe. Então, quer dizer, tudo se transforma a partir da nova visão que Jó passa a ter de Deus. Então, a visão que a gente tem de Deus, ela realmente vai configurar tudo à nossa volta. Eu estou anotando para pregar na próximo culto dos adolescentes lá da minha igreja. Estou fazendo as anotações aqui, mas queria só fazer uma observação. O JR deu uma assim, deixou bem. Tem gente ruim demais, existe, mas também tem gente boa. Eu vejo aqui essa irmã como aquela irmã boazinha, que quer ajudar todo mundo, que quer fazer o bem para todo mundo. E a gente falou dos nãos aqui, os sims em excesso também fazem mal, geram desordem, né? Eu lembro de uma cena de um filme que eu vi, aquele famoso filme Todo Poderoso, e tem uma hora que ele quer responder todo mundo ao mesmo tempo, e ele pega, dá o sim ali e vai para todo mundo sim. E o que gera? Gera caos. Né? Então, a pessoa que é muito boazinha, que quer ajudar todo mundo, que quer dizer sim para todo mundo, ela vai terminar gerando caos ao redor dela, né? Então, eu lembro até de um fato de uma mãe que eu fui visitar. Ela tinha perdido o filho para o tráfico, o filho dela foi morto, foi de uma maneira bem chata, bem ruim mesmo. E aí, quando eu cheguei lá, ela disse uma frase, JR, que me chocou. Ela falou assim: eu nunca disse um não pro meu filho. E essa frase me chocou. Eu falei, a falta do equilíbrio entre sim e o não. Né? Ela ser boazinha demais pro filho gerou caos na vida do filho, né? Eu nunca disse um não pro meu filho. Então, muitas vezes, eu acredito que essa irmã aqui, de repente, ela não foi treinada, ou ela tem medo de dizer não, até pela própria história de vida que ela traz dentro dela, né? Ou por ter recebido muito não na vida. Eu digo que a minha geração foi a geração do chicote, né? A geração que apanhou demais. Chicote? Chicote? A geração da varinha de goiabeira. E essa geração... Eu acompanhei essa faixa etária aí, mas chicote é só para quem era complicada. A pessoa muito era complicada. eu, no meu caso. E essa geração... Chicote? Aquela varinha, assim, bem fininha, né? Que tinha uma pontinha, assim, bem... E a gente recebeu muitos nãos. Eu vejo uma geração, hoje, recebendo muito sim, com os pais muito bonzinhos, os pais muito fofinhos, querendo ser amiguinhos dos seus... não, meu filho é meu amiguinho, meu filho é o amor da minha... Não, seu filho não quer que você seja amigo dele. Ele tem amigo na escola, tem amigo na igreja, ele quer que você seja pai. Exatamente. Você seja mãe. Se a gente for muito bonzinho, vai gerar caos. Olha, o ouvinte está dizendo, convivo com pessoas difíceis demais, gente que reclama de tudo, gente que só quer se dar bem. E gente de gênio extremamente difícil. Tudo ela botou gente aqui. Que gente é essa, hein? Pelo amor de Deus, hein, Marcos Ebenezer? Parece de fato que a nossa ouvinte, quando diz que ela tem um imã que atrai, a gente olhando isso assim, faz sentido o que ela está falando. Só que não é isso, não é? Na verdade, ela está analisando o grupo com o qual ela convive e ela vê esse grupo dessa forma. Tem gente fora dessa van. Exatamente. Entendeu? Fora dessa van tem gente normal, mas é claro que numa van como essa aqui realmente fica difícil. Aí ela se questiona, é natural, e que bom. Questionamento é sempre bom, gente. Questionar-se é fruto de inteligência. Será que é porque eu sou generosa e boazinha demais? Vocês já disseram que não. Vocês já disseram que às vezes a pessoa tem que dizer não. Neste caso aqui, se ela só diz sim, é melhor ela começar a dizer assim, um dia sim, outro dia não. Pra ela mesmo ir acostumando. Treinar, né? Pra ela, não é porque senão acho que a pessoa, se a pessoa vai do não pro sim ou do sim pro não, assim, do nada. É complicado. Ela precisa jogar ela pra fora dessa van. Tem que ter um equilíbrio, né? Exatamente, buscar o equilíbrio. E ela precisa também desenvolver parâmetros na vida. Se você diz sim para tudo, você perde a referência. Quando na realidade o não ele é marcante. Nós estávamos até conversando ali que no nosso tempo de criança, nossos pais diziam não, e você perguntava por quê? Por que não?
Hoje você diz não pro seu filho, enquanto você não der uma explicação. Eu acho tão estranho quando vocês falam essas coisas. Sabe por quê? Não, porque o ouvinte está acompanhando. Você imagina bem um cara no rádio. O cara no rádio diz assim, no nosso tempo. Que nosso tempo de quem? Que nosso tempo é esse aí? Bom, eu tenho 44 anos. 44 anos. Isso quer dizer nos anos 70. Isso. É isso? Isso. Nos anos 70, o pai dizia não. Você acha que todo pai dizia não, o filho entendia? Não. Por isso que tem o chicote. Não é isso. Olha, todo mundo sempre achou bom dizer sim, sempre achou bom dizer não. Nunca. Não tem esse negócio assim. Eu acho que agora, talvez, essa coisa dos relacionamentos conturbados, do pai sem identidade, o pai e a mãe que querem ser mais amigos que pais e acabam deixando seus filhos órfãos, isso é um problema, isso é uma realidade. É, por conta da ausência. Exatamente. Eles estão muito longe de casa, então quer compensar com dizendo sim. Eu acho que não tem essa cara aí, gente. A ausência com presente. Sempre existiu, na realidade, uma necessidade do pai querer ser amado pelo filho, né? Então, nós pais achamos que se a gente disser não pro nosso filho, ele não vai nos amar. E essa talvez seja a premissa errada que nós temos. E por conta disso, a gente vai dizendo sim. E também para as pessoas que estão à nossa volta. Porque o não parece que não a questão do amor, né? Eu tenho convivido com meu netinho me manda, JR. Eu sei. O senhor só diz sim para ele. Não, mas é muito interessante algumas questões que, né? Ele tem 1 ano e 10 meses, né? E é muito interessante, ele me pega pelo braço e vai me levando aos lugares onde ele quer. Às vezes quer ir na rua, ontem, 9 e pouca mais ou menos, queria ir na rua jogar bola. Toda, não, né? Jogar bola. Não, rapidinho. Mas a questão claro, a gente vai fazendo algumas concessões, algumas coisas assim. Mas essa necessidade que nós temos, e às vezes nós temos, essa carência, que essa carência é justamente a questão da falta do amor de Deus em nós. Nós queremos que o outro nos ame para compensar o amor de Deus que nós não vemos em nós. E isso nos leva a dizer sim de forma excessiva, né? Então a gente não quer dizer não. Por quê? Dizer não significa essa pessoa não vai me amar mais. Medo de não ser amado. Exatamente. Então, ao dizer não, alguns pais, não são todos, quando alguns pais dizem não, ou dizem sim, quando deveriam dizer não, é porque alguns desses pais têm medo de não serem amados. Exatamente. E o amor de Deus, o amor de Deus é que nos tira dessa carência. Agora, eu só queria voltar a um ponto que o JR disse sobre essa questão da ausência dos pais, porque isso tem sido um problema. Pai e mãe trabalhando e tenta compensar isso dizendo sim o tempo todo. Isso acaba sendo mais um problema, acaba atrapalhando a criança ou a pessoa mais do que a qualquer outra coisa. E tem um problema também que ocorre, que hoje o ser humano ele anda acelerado demais. As pessoas não têm tempo para refletir, não têm tempo para pesar os pós, os contras. Elas querem receber o sim. Para tudo que nós queremos na vida, nós queremos receber um sim. Quando você recebe um não, aquilo te choca. Quando você recebe um não de Deus, isso te choca. Mas, na verdade, nem sempre o não, ele está vindo para poder, por uma questão de maldade, por uma questão de querer provocar algo ruim. Mas, às vezes, é uma disciplina de Deus ou de alguém que tem uma experiência numa área que você está entrando, que você não tem ainda, a pessoa está querendo ensinar. O problema todo é quando você está acelerado demais e você não desacelera para refletir. Tocou num ponto excelente, a geração acelerada demais. Tudo hoje a nossa geração quer pronto já. Exatamente. Então ela tem uma necessidade, por querer tudo pronto, de respostas rápidas. Quando na verdade, muitas vezes o não, ele tá vindo para proteger. Exatamente. Né? Ele tá vindo para defender ali, ele tá vindo para... o que acontece que eu percebo muito, porque eu converso muito, eu como lidero adolescentes e trabalho com adolescentes, a gente atende muitos pais e mães de adolescentes, os discursos que a gente vê é que aquele pai e aquela mãe, eles carregam o não da sua história de vida. E quando ele recebe um não, na verdade não é o não daquela pessoa. Sim. É o não da sua história de vida. Exatamente. É o não de tantos nãos, um não de um abandono, um não de um abuso, né? Eu tô indo bem fundo aí na história, mas é o que acontece. Cada um de nós recebeu um não da nossa história de vida. Tem uma ferida mal resolvida, um pai que abandonou, uma tentativa de aborto que não deu certo. Tem todas essas histórias que as pessoas trazem. E aí, de tanto não que ela carrega, não foi curada, não tem esse amor de Deus para preencher, o que ela faz hoje?
eu sou a boazinha. Exatamente. Eu tenho que dar assim para todo mundo, para eu me sentir amada, para eu me sentir querida, para que as pessoas possam me querer por perto. Então a gente termina entrando nesse, conhecendo pessoas desse tipo aqui que tem medo, né? Na verdade é um medo que ela tem. Se eu decepcionar alguém, isso é a complicação. Quem diz não, ama, ensina, não mata ninguém. Quem é pai e mãe tem um papel fundamental, preparar a próxima geração. Diz aqui o nosso ouvinte Marcelo, trazendo a sua opinião aqui no Facebook. Verdade, o não protege para o futuro. Dizer não é amor, é impor limites. Dizer não nem sempre quer dizer que você não esteja dizendo sim, pois o não depende da situação, pode ser um sim no futuro. Isso aqui é muito assim, para amenizar o não. Entendeu? Sabe o que acontece quando a gente quer amenizar o não? Olha, o não de hoje pode ser um sim do futuro. Tá amenizando o não. Porque não é não, gente. Não. Tem não, tem não. A gente tenta, na vida a gente tenta amenizar tudo. Exatamente. Na vida a gente diz assim, não, mas olha, é não hoje, mas para que eu venha te dar um sim no futuro. Eu falo muito isso para as minhas filhas. Às vezes elas estão aqui, elas vão me dizer a frase que eu mais falo às vezes: mamãe, compra. Quando é que a mamãe diz que compra? Na volta. Aí elas já aprenderam a falar, na volta de Jesus. Na volta a mamãe compra. Na volta de Jesus. Então ela já sabe. Não, na volta a mamãe compra. A gente tem esse medo de dizer não, aí a gente diz na volta, né? E não só a varinha, eu tava falando da varinha maravilhosa. Você falou chicote, né? Hoje em dia as mães querem... Eu me lembro, chicote era pra casa, assim, bem... Querem substituir, às vezes, a presença do pai e da mãe. Leva no psicólogo, leva no pastor, leva no líder. Não quer ter tempo de mesa, de convívio, de conversa, né? Lá em casa tem uma psicóloga muito boa também, doutora Havaiana, e tem o doutor Heider. São 2 psicólogos lá em casa maravilhosos, mas as mães têm medo de usar esses psicólogos hoje. Não, porque vou, né, machucar, vou não sei o quê. Não, irmão, corrigir. Tem alguns casos que o psicólogo ajuda. Ajuda muito. E tem alguns casos, você há de concordar comigo, que o problema não são os adolescentes. Verdade. JR, vou te falar que 90% das vezes não são os adolescentes. Verdade. Eu me lembro de uma ocasião em que eu conversei, o menino não era um menino fácil, não era um menino assim, entendeu? Maurilinho, pequenininho, rodando pela cidade. E aí eu fui conversar com a mãe. 5 minutos depois eu disse para ela: senhora, pera um minutinho. Só Jesus. A senhora, e aí a conversa, que eu sou uma pessoa meio franca, entendeu? A conversa foi ela olhando assustada, disse: não, vão tratar a senhora, seu filho é um anjo. Diante da senhora, seu filho é um angel. Entendeu? Que acontece muito. Bom, muito bem, nós temos que aprender a dizer não, a gente tem que dizer não, a gente tem que dizer sim, a gente tem que interagir, a gente tem que conversar, mas isso aqui mostra que nós somos pessoas diferentes, que não tem ninguém igual, ainda bem, né? Que você vai encontrar uma pessoa que é assim, uma pessoa um pouco mais grossa, e é o jeito dela, e você diz: meu Deus, como é que pode a pessoa ser tão grossa assim? Aquela pessoa, em geral, vai ser grossa a vida toda, com raros momentos de doçura. Quando tem um momento de doçura, assim, gente, o que houve? O que aconteceu? A pessoa tá bem hoje e tal. E a gente precisa aprender a criar, né, esses laços, esses relacionamentos, esses vínculos com base no amor, que às vezes a gente vai ter que realmente conviver com uma pessoa que é um pouco mais difícil. E aí a gente tem que ter graça e misericórdia. Mas quem é mais difícil podia se esforçar um pouquinho também. Hein? Oi? Contigo, hein? Entendeu? A pessoa mais difícil e tal, todo mundo fala que você, o pessoal tá, olha pro lado, estão te olhando aí, dizendo que, é pra você, hein? Pra você. A gente tem que aprender a conversar com as pessoas e a gente tem que se esforçar. Tem gente que acorda, entendeu? Com cara de anteontem. Faz um esforçozinho, ameniza um pouco. Você não tá bem, não fala, canta, entendeu? Faz alguma, sabe? Cria alguma dinâmica de vida para você não machucar as pessoas. Tem gente machucada, gente que tá aí olhando e dizendo assim: poxa, lembra aquele dia? E quem falou não lembra. Não lembra. Porque quem falou já esqueceu. Mas quem ouviu não esquece, não. Fala, avô. As pessoas não são difíceis porque elas querem ser difíceis, JR. Existe uma causa que às vezes elas não sabem como
Elas não sabem. A gente fala talvez o ganho secundário, seria isso, né? Mas existe uma causa que ela não sabe precisar essa causa, né? Às vezes as pessoas são difíceis que querem distanciar as outras delas, né? Então essa Criar questão. proteção, Ela né? é como se fosse uma proteção para ela mesma. As pessoas são difíceis porque elas não querem se expor, elas não querem, né, essa questão. Então, existem várias razões para as pessoas serem difíceis. É um mecanismo. E Exatamente quando tem isso. uma pessoa que... Eu acredito que essa pessoa ela precisa de alguém para dar um alerta nela. Falar assim, amiga, vem cá, vamos conversar sério. Você não acha que você está tendo esse tipo de comportamento? Tem um versículo lá em Provérbios 27:6 que diz assim: leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Então, é melhor você receber um sacode de gospel, um sacode gospel de um amigo, falar assim, amiga, vem cá, você não acha que está tendo esse tipo de comportamento? Olha, vamos conversar, você podia mudar, você está dizendo, sua vida está se tornando um caos, você está querendo ajudar todo mundo. Olha, eu tô aqui para te ajudar. De repente ela tá precisando de alguém para dar esse... Ou então ela já tomou alguns sacodes e não entendeu ainda. Verdade. Existem casos e casos. Existem casos e casos. As coisas não são tão fáceis assim. Eu, por exemplo, tenho ouvido muito sim. Hoje vou ouvir mais um sim aqui, que é o sim do bispo Maurílio cantando. Eu, inclusive, achei um vídeo dele. Não. Achei um vídeo dele. Marcela já tá colocando aqui no Face também, para todo mundo acompanhar. Olha aí cantando. Eu não sei se ele é esse ou ele é esse. Vem pra ver. Olha ele, ó. Olha, não tá igualzinho. Mas tá igualzinho, rapaz. Olha só. Faltou óculos aqui. Ele canta bem, ó. Inglês, mas, pelo amor de Deus. Ó. Olha bem. E tá de azul também, olha lá. Vem com a mesma camisa lá. Gravou ontem veio. Gravou ontem direto. Olha lá. Agora aí tem clipe, olha lá, ó. Menino, alta Isso, o que é aquilo ali? gente. Isso aqui Camelo? camelo? Não, aquilo não é um camelo, não. Ah, é um jumentinho lá. Ó. Foi gravado em Jerusalém. Olha que coisa linda, rapaz. Jerusalém. Olha lá, ó. Ó, esse é o primo. Ó, baixo do sujeito, ó. É bonito, né? Quem canta bem assim, eu tinha esse sonho, cantar assim. Mas Deus disse não. Pro seu bem, hoje você é o JR, tá fazendo sucesso na Rádio 93, ó. Louvado seja o nome do Senhor, né? Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Se disser não, é não. Se disser sim, é sim, tenha paciência. São 11h38. Encerramos aqui o nosso Facebook da 93 FM, a nossa live. Obrigado pela sua companhia. A gente continua no rádio, no aplicativo e no site da 93 FM. Sempre com você, com muita alegria e com muito louvor. Ó. Estamos juntos no Debate 93. PMs prenderam em flagrante um homem que tentava estuprar uma adolescente em uma região de mata ali em São Gonçalo. Ele foi capturado depois que a menina começou a gritar. Os policiais estavam patrulhando a região quando ouviram os gritos. O suspeito tentou fugir, mas foi contido com a ajuda de outras equipes do batalhão. O camarada foi levado para a delegacia, onde se descobriu que ele já havia sido preso pelo mesmo crime. Gritar por socorro pode até parecer uma ação simples, comum,
e a primeira reação de qualquer pessoa. Só que nem todo mundo consegue fazer isso. O que fazer quando os problemas nos sufocam e a gente não consegue pedir socorro? É possível vencer as batalhas sozinhos? Como saber a quem recorrer? E aí a gente cita Isaías 41:13, que diz: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você: não temas, eu o ajudarei. Vamos começar com o pastor Marcos Ebenezer. Eu acho esse versículo lindo, porque ele vem pontuando: eu sou o Senhor, entre vírgula, o teu Deus. Se você parar para analisar, assim, quem é o teu Deus? Aquele que te ajuda, que te sustenta com a mão direita, a mão forte. E a ajuda de Deus sempre vem através de alguém. Deus sempre usa pessoas. Tem gente que está esperando anjos, podem vir sim, mas Deus envia pessoas. Nós somos as mãos de Deus nessa terra. E a Bíblia diz em Eclesiastes que é melhor ser 2 do que 1, porque haverá melhor paga do seu salário. Porque quando um cair, o outro ajudará a levantá-lo. E nós estamos aqui para ser aquele que ajuda a levantar. Existem batalhas que você não vai conseguir vencer sozinho. Você precisa de ter alguém do seu lado. E gritar por socorro é fundamental. Hoje, com esse grande crescimento desses casos de depressão, são pessoas que estão tentando gritar por socorro e não conseguem. Elas estão tentando extravasar, elas estão tentando colocar para fora aquilo que está amargurando a sua alma, aquilo que está fazendo com que ela se perca, e ela não consegue, porque às vezes não tem alguém por perto que possa ajudar. Essa menina aqui, ela gritou por socorro e tinha policiais fazendo patrulhamento e logo eles agiram, interviram e salvaram ela. Se nós nos dispusermos a estar à disposição de Deus para ajudarmos pessoas, para estendermos as mãos e principalmente sermos a mão direita, a mão forte, com certeza nós vamos ajudar muitas pessoas. Eu gosto daquela passagem do paralítico deitado numa cama que ele não tinha como caminhar, mas ele recebeu a vitória do Senhor porque tinham 4 homens com ele. Quer dizer, quem tem amigos não morre paralítico. Bethesda, né? Passou por isso. Um outro lado também que eu queria colocar são pessoas que às vezes acham que ninguém vai ajudar. A gente tá vivendo, tocou muito bem sobre essa questão da depressão e tantos outros fatores, pessoas que estão sofrendo abuso e não pedem ajuda com medo das pessoas não ajudarem. Então você não consegue vencer determinadas batalhas sozinho. Você precisa de ajuda sim. Talvez você esteja me ouvindo aí atravessando um problema e com dificuldade de tentar sair dele, com medo de pedir ajuda. Peça ajuda. Se você for crente, peça ajuda ao seu pastor, peça ajuda a alguém, procure alguém, porque ninguém consegue viver sozinho. Não dá para vencer determinadas coisas sozinho. Precisa de ajuda. Todos nós precisamos, para chegar em algum lugar, nós precisamos caminhar unidos, né? Eu falo, a questão nossa pastoral também, né? A caminhada pastoral, por muitas vezes, ela aponta uma caminhada solitária, mas na realidade não é. Nós podemos caminhar unidos, nós temos amigos, temos pessoas que podem caminhar conosco. E existem situações que nós precisamos realmente pedir socorro, pedir ajuda. Eu falo isso porque nós temos buscado, né, no nosso convívio pastoral, no meu presbitério, nós temos buscado ter uma caminhada mais próxima, né? E nós, além de nos reunirmos mensalmente para almoçarmos juntos, nós temos nos reunido mensalmente para planejar as questões de igreja, tantas outras coisas nós buscamos fazer isso, e além de nos reunirmos para conversar um com o outro sobre problemas pessoais que nós estamos passando, sobre questões pessoais. Então todos nós estamos sujeitos, como nós falamos no início, nós lidamos com pessoas que são pessoas difíceis, são pessoas ruins. Para lidarmos com essas pessoas e até mesmo para lidarmos com nós mesmos, né, conosco mesmo, com as nossas questões, para conseguir vencer essas questões, nós precisamos da ajuda do outro, porque o outro vai conseguir enxergar em nós algumas questões que nós não enxergamos. Então, tocou num ponto o outro é fundamental, importantíssimo essa questão dos pastores. A gente com certeza tem muitos pastores ouvindo. Pastor, não sofra sozinho, peça ajuda. Talvez você esteja passando por uma situação no seu ministério e achar que se você falar para outra pessoa, você vai perder gente, quando não, você vai se sentir acuado. E, na verdade, pedir ajuda é uma forma de você vencer o que você está atravessando. Eu presido o Conselho de Pastores da cidade de Nilópolis, e a gente conta muitos pastores passando por um problema. Eu peguei um caso de um pastor passando por um problema que perdeu o ministério porque não pediu ajuda. Quando ele veio me pedir ajuda, já tinha acontecido. Eu falei, como é que você vai resolver um problema que já aconteceu? Não tem como. E a gente precisa tomar cuidado, porque nessa geração de fake news, eu até fiz um post essa semana no meu Instagram,
falando sobre isso. Coloquei uma foto totalmente alterada, né? Com as cores alteradas. E atrás eu coloquei a foto original. Aí eu postei e falei assim, a original está atrás. E fiz um texto e coloquei, falei assim, a gente, na verdade, está se escondendo atrás de um fake. Exatamente. Atrás de um perfil que não é o nosso. Que não existe. Né? E nós temos que ser o projeto original que Deus nos criou para ser. E a gente está tentando imitar, às vezes, a blogueira, o influenciador digital, ou o fulaninho de tal, e trazendo consequências fora do comum. E muitas vezes, a gente tentando se esconder, a gente não fala. Exatamente. Porque se a gente falar pro fulaninho que a gente está passando por problemas, dificuldades, que a gente está com alguma dor, a gente expor a nossa dor, a gente acha que a gente não vai ser curado. Mas eu lembro de uma passagem muito linda, lá em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, que Jesus, ele estava passando, e aí o que aconteceu? O cego, Bartimeu, né, ele chegou ali e ele clamou, ele gritou, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É porque a gente, na verdade, a gente está escondendo o nosso grito atrás desse perfil falso da gente. Esse fake news, né? A gente esconde a nossa vergonha, a gente esconde as nossas dores, as nossas dificuldades e mostra aquela pessoa maravilhosa. Aí chega na igreja, e tá tudo bem? Aquele choro aqui, né? Tá tudo ótimo, tudo maravilhoso, tudo perfeito, quando na verdade não está. A gente está se escondendo atrás de um perfil. Acreditar que as famílias não têm problema, não passa por luta, não tem dificuldade. E só a família dela que tem, né? Então... igreja, no caso, o que a gente busca passar é que igreja é um lugar perfeito. Esconder é algo bem histórico, né? A gente começou lá com Adão, nosso pai, que se escondeu de Deus. E essa é a questão. Nós vivemos o tempo todo, desde aí, nos escondemos diante das situações ruins que nós passamos, porque nós temos vergonha de nos expor, de colocar para as pessoas essas questões todas, né? E até mesmo confiar nas pessoas em si, né? Então, eu acho que isso é importante na vida. Eu acho que essa mudança precisa acontecer em todos nós. Antes do micro-ondas, as pessoas esquentavam leite no fogão. Lembra, Marcos Avenese? Lembro. Memória boa, hein? Cabeça boa. E antes do fogão, no fogão a lenha. A lenha, eu ia falar da lenha. Pra mim, já tá falando da lenha. Você tava falando da lenha, não? Não, eu conheci essa história. Seu pai falou isso. Eu vi no túnel do tempo. Aí o que acontece? Sujou o leite, subiu, levantou, sujou. E se não limpar logo, gruda. E se grudar, rapaz, é um negócio difícil pra tirar. Mas enfim, agora tem vários produtinhos que dão ajudam. Mas quando você lida com isso, você diz, senhora, já aconteceu. E agora, o que eu faço? Peça socorro de novo. Não deixe de pedir. Exatamente. Né? Uma circunstância na nossa vida que a gente não tem controle, ou às vezes, algumas a gente acha que tem, né? A gente precisa pedir ajuda, a gente precisa compartilhar isso. É por isso que os relacionamentos precisam ser um pouco mais profundos. A gente tem que investir um pouco mais em relacionamento, porque a gente vai buscar alguém. Eu me lembro de histórias assim, olha, alguém me apresentando, esse aqui é meu amigo. Se eu precisar, eu ligo para ele 3h da manhã, e aí eu ficava pensando, será que ele vai atender, né? É meu amigo, mas será que eu sou amigo dele? Que negócio do outro lá? Ligar, qualquer um pode ligar, né? Agora, que vai atender é outra história, mas existem circunstâncias, a gente sabe disso. Que tem coisas que acontecem, a gente não vê hora. A gente não vê dia, não vê hora. Verdade. A gente larga tudo para trás para poder socorrer, para poder ajudar. Não estou falando dos pastores aqui, não. O pastor faz isso por vocação. Entendeu? Já é parte do DNA pastoral, já vem de fábrica isso aí. É uma coisa impressionante. Mas eu estou dizendo assim, de muitas pessoas que são extremamente solidárias. Sabe? Entrou água na casa do vizinho, na minha não. A pessoa sai da casa dela, entendeu? E vai lá e ajuda a tirar água, levanta móveis, e pega a criança no colo, velhinha, entendeu? Joga pra cima, joga pro andar, pra cima é pro andar de cima. Até eu pensei outra coisa. Joga a velhinha. Segura a velhinha! Segura a velhinha! Aí vocês colocam, sabe, faz todo um trabalho para poder ajudar as pessoas. Tem gente que faz isso, né? E agora tem gente que não ajuda ninguém. Aí o que acontece? No dia que a casa dele enche,
Pouca gente vai. Quando vai? Porque tem uma coisa de troca. Esse é um processo também de troca. A gente sabe que uma pessoa que visita todo mundo, quando ela tem alguma dificuldade, ela vai ser visitada, as pessoas são gratas. Mas também vai acontecer aquela pessoa, sabe aquela pessoa que termina o culto, dá um exemplo aqui que os pastores entendem bem. Termina o culto, tá terminando o culto, não terminou ainda não. Tem um último ato aqui no culto, um batismo, uma apresentação da criança, ou alguma coisa que vai acontecer, aí a pessoa, não é meu filho, não é meu neto, não é meu parente, ó, vou embora. Aí você olha e vê. Aí no dia da família, a pessoa fica. E fica brava se alguém levantar e sair. Então a ausência de solidariedade muitas vezes impede que a pessoa seja solidária. Verdade. A solidariedade, solidária e gera pessoas solitárias. Isso aí. A solidão é isso aí, cara. Eu não estou preocupado com a sua vida, você que se vire, egoísmo total e absoluto. A gente precisa pedir socorro. Agora tem um detalhe interessante que a gente precisa estar mais atento. Tem um lugar lá em Cuiabá, eu nunca lembro aqui, meu ouvinte me ajuda, quem é de Cuiabá aqui, se é portal ou se é portão, ou alguém que está aqui no estúdio, portal ou portão do inferno. É um lugar que, em geral, pega algumas pessoas que não são assim muito amadas e jogam. E é tão fundo que não se ouve o barulho de queda. Quando bate no chão dele, E um belo dia, pastor estava passando, aí agora já é fato, pastor passando ali, ouviu um grito, socorro, e as pessoas tinham medo. Por quê? Porque quem é que é jogado ali? Entendeu? Então tinham tudo, né? A pessoa não... E aí o camarada passou e conseguiu recuperar a pessoa que estava lá gritando por socorro. Portão. E eu já fui lá, hein? Na Chapada lá, Chapada. Esse portão do inferno eu já fui, foi esse aí, né? Cuiabá. Só fui nesse. Para deixar registrado aqui. Entendeu? Do outro eu tô longe, graças a Deus. Não é pro meu mérito, mas pela graça de Jesus. Muito bem. É isso, gente. Exatamente isso. Então é o seguinte, eu tô preocupado porque alunos de uma escola pública no interior do Mato Grosso, eles se comoveram. Você vê que coisa, como a solidariedade é importante, né? Como algumas histórias, elas encorajam a gente a olhar para o lado. E às vezes, Marcela, como nesse caso, a pessoa não pediu socorro, mas toda a caminhada dela de socorro às pessoas fez com que nesse instante socorro chegasse para ela. A vida dela com certeza fez diferença na vida desses alunos dessa escola pública lá do interior do Mato Grosso, porque eles se comoveram com a história da professora e decidiram doar para ela o dinheiro que eles tinham arrecadado para a formatura. O filho da Lucilene foi diagnosticado com artrite e pitiríase rubra pilar. São doenças que causam dores e feridas na pele. O menininho tem 7 anos. Quando os alunos, que são adolescentes, entregaram o valor para a professora, o representante da turma disse para ela o seguinte: professora, foi de coração. A Lucilene conta que ficou com uma mistura de sentimentos. Ela ficou alegre pelo amor que ela recebeu e teve um pouquinho de tristeza, porque ela sabia que os meninos adolescentes queriam uma festa de formatura para marcar esse tempo. Aí ela não pediu nada, os alunos sabiam que ela precisava, tinham arrecadado dinheiro para a formatura, pegaram o dinheiro da formatura e entregaram para ela para o tratamento do filho dela. Isso aí. Aí essa atitude repercutiu na cidade. Eles não sabiam. E com o ato da solidariedade, acabou criando um burburinho. Os empresários da cidade se uniram e resolveram bancar de surpresa a festa de formatura dos adolescentes. E a Lucilene, a professora, ela foi a madrinha desses adolescentes nessa festa, que aconteceu, aliás, nessa segunda-feira última aqui. E aí a gente pergunta, abrir mão não é uma tarefa fácil. Trazendo para a nossa vida espiritual, a gente quer perguntar para você, do que é que você está disposto a abrir mão por amor a Cristo? E a gente cita Mateus 16:25, que diz, porque aquele que quiser salvar a sua vida, vai perder. E quem perder a sua vida por amor de mim, vai achar. E aí, debatedores? JR, essa é a pergunta mais difícil que a gente precisa fazer todos os dias, né? Porque existem algumas situações, eu gosto muito daquela passagem em Atos 16, quando
Paulo, de forma injusta, é lançado na prisão. Ele e Silas estão lá na prisão. Eles começam a orar a Deus, né? E cantar, como a gente viu aqui o nosso querido bispo cantando, assim, né? Eu não sei se eles cantaram dessa forma, né? Mas a grande verdade é que eles cantando e louvando a Deus, as portas da prisão se abriram. E quando as portas da prisão se abrem, alguém que está preso, o que a gente faz? A gente não vai embora, né? E aquele carcereiro que estava lá, quando viu as portas da prisão abertas e viu, ele pegou a espada e ia se matar. Paulo e Silas, né? Paulo chegou e falou para ele: nós estamos aqui, não se mate não. Então, quer dizer, Paulo abriu mão da liberdade naquele momento para chegar e salvar a vida daquele carcereiro. O impacto do evangelho naquele momento foi terrível, tremendo na vida daquele carcereiro, que ele chegou e falou: o que eu devo fazer para ser salvo? Aí Paulo e Silas falaram para ele: olha, crê em Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A igreja, ela pode ter um impacto muito maior se ela conseguir abrir mão das questões que o mundo oferece por Cristo Jesus. Nós precisamos ter esse impacto no mundo, esse impacto na sociedade. As pessoas, elas realmente estarão vendo que realmente nós estamos dispostos a fazer isso. A gente lembra da questão da história do passado, né? Que o sangue dos inocentes era semente para que as pessoas criam. A igreja cresceu tanto no período, no primeiro século, e as pessoas morriam pelo evangelho em si. Essa perda aqui que Jesus está falando em Mateus 16 é o sacrifício da sua vontade. Eles tinham a vontade de fazer a formatura, mas eles viram que o que a professora estava passando era um problema muito maior. Então eles disseram: estamos dispostos a abrir mão da nossa festa de formatura para consolar a nossa professora e vê-la bem. A atitude que eles tiveram chamou a atenção. E é o nosso papel como cristão, né? É o nosso papel principal como cristão. E ajudar as pessoas, e não só com bens materiais, mas levar o amor de Deus para as pessoas. E tá tão difícil. Eu outro dia estava ouvindo o meu pastor pregando, ele falando assim: as pessoas vêm aqui dentro da igreja, aceitam a Jesus, e a gente não sabe acolher, a gente não sabe muitas vezes discipular quem está dentro da nossa igreja, imagina os de fora, né? E a gente precisa estar disposto, ano que vem, esse vai ser o tema da nossa igreja, ano do discipulado, a gente precisa estar disposto a ganhar vidas para Jesus, a curar pessoas, a trazer pessoas, a ajudar pessoas, não só financeiramente, mas a ouvir uma pessoa, a dar um abraço. É porque a gente às vezes acha que é só, né, no dinheiro, mas não é. O principal é o amor que a gente tem dentro de nós, transbordando para a vida de outras pessoas. Perto de você, onde você mora, onde a sua igreja está, deve ter alguma coisa boa que possa ser feita para as pessoas que têm necessidades especiais, pessoas que carecem de alguma coisa, às vezes nem são coisas muito suntuosas, não. E não necessariamente nessa época. Entendeu? Que essa é a época que a pessoa, vamos dar um presentinho para aquela pessoinha, que é tão legalzinho. Só fala com a pessoa no Natal. Só fala, o resto do ano a pessoa fica invisível. Verdade. Fica invisível. Eu trabalhei algum tempo com visitação carcerária, e a primeira pergunta que era feita é: vocês vão voltar? Cheguei agora, como é que eu vou voltar? Pera aí, vamos conversar primeiro. Mas por quê? Porque muita gente ia e não voltava. E isso gera para qualquer pessoa carência. Você vai visitar uma pessoa no hospital e ela precisa ficar um tempo prolongado no hospital. Não é aquela coisa que vai sair, vai operar, vai sair e tal. É aquela coisa que você vê que a pessoa tá ali, tá ficando ali. A pessoa diz assim: quando é que você volta? Quando é que você volta? Porque fica uma fragilidade. É tão importante quando você tem essa oportunidade de conversar com uma pessoa. Existem símbolos, né? E eu me lembrei de um que eu quero compartilhar aqui, que eu vivi. Aí foi experiência própria. Foi quando eu fiz a quimioterapia e fui à minha igreja pela primeira vez careca. Eu tenho uma foto, eu fiquei até assim, razoável. Assim, assustador, entendeu? Razoavelmente assustador, entendeu? E aí eu com muito carinho, muito jeito, muita habilidade, a liderança da minha igreja, sob a liderança do reverendo Davidson, alguns deles rasparam a cabeça sem que eu visse. E na hora da Santa Ceia, eles entraram por uma outra porta, sem que eu visse, entraram por trás, com a cabeça raspada. Eram vários homens e uma mulher.
E essa cena ficou tão marcada na história da nossa igreja que até hoje as pessoas comentam e falam sobre esse dia em razão do impacto. E esse impacto foi um impacto de amor. Exatamente. Amor. Eu lembro de um médico que me disse, olha, isso aí é metade do tratamento. Nem sempre será esse tipo de modelo, será essa forma de oferecer amor. Mas não oferecer amor é para aqueles que não têm amor. Quem tem amor não tem como não oferecer. Me lembro de uma música antiga, meu coração transborda de amor, né? Porque meu Deus é um Deus de amor. Então existe esse transbordamento que é sobrenatural, que é um amor que não foi gerado por nós. Fulano é amoroso. Não, cara, fulano é amado. Fulano é amado. O fulano que é amado se torna amoroso. Ele é amoroso porque ele é amado. Transborda de amor. 12h01, vamos almoçar. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Reverendo Edson Nascimento, obrigado, um abraço, meu irmão. JR, eu que agradeço, gostaria de mandar um abraço muito especial à minha querida esposa, que ontem nós completamos 27 anos de casado. Meu querido, é bodas de quê? Bodas de quê? JR, eu não sei, eu sei só que foi de prata 2 anos atrás, 27 eu não sei. Prata mais 2, Prata mais 2, é isso que eu sei. Parabéns. Mas é uma família linda que, no caso, Deus nos concedeu, né? A minha filha Andréia, casada com o pastor Rafael, pastor, excelente servo de Deus, pastor da igreja presbiteriana carioca. Insistindo muito nisso, porque você sempre muda o tom de voz quando você fala nele. Tá, meu netinho Andrei, que é uma graça, é maravilhoso. Mudou o tom de voz, foi pra cima. Andrei, maravilhoso. Minha filha Ellen, minha querida filha Ellen, minha filha Ana Carolina. Que Deus abençoe a igreja presbiteriana Luz, que é uma bênção na minha vida. Pastor Marcos Ebenezer, obrigado, um abraço, meu irmão. Muito obrigado, JR, um abraço a todos os meus amigos debatedores aqui. Quero mandar um abraço pro meu vizinho Carlos, lá do Bloco 9, está ligado lá, mandou uma lembrança aqui, um abraço para nós. Deus abençoe a todos aqui. Bloco e para minha 9. mãe, uma pequena, não pode dizer o local. Minha mãe, que esse mês agora é mês de festa, com a graça de Deus, estará completando 82 anos de idade. Tem que vir aqui outra vez. Na presença de Deus, na presença de Deus. Lindona, nota 10, um abraço para ela. Bispo Maurílio, obrigado, um abraço. Eu que agradeço, JR, agradeço como a gente cresce aqui no debate, né? Então a gente acaba evoluindo um pouco mais, é muito bom. Quero mandar um beijo também para minha família, né? Hoje está fazendo aniversário a Rosângela Queiroz, que é a esposa do pastor Dimar, que Deus abençoe. O Lucas, que está comigo aqui me acompanhando, e a todos os ouvintes e a todos da comunidade CAP, né? Um beijo no coração, amo vocês. Muito bem, Vanessa Tanaka, muito obrigado, um forte abraço. Só pra dizer ali pro pastor, 27 anos de casado é bodas de crisopásio. Eu acho que ele devia comprar um anel de crisopásio pra mulher dele. Aí ele diz que é raro e precioso, solidificada pelas tempestades e raizado pela persistência do amor. Eu agora já não é mais um anel, são um par de brincos também. Eu tô com um anel de prata mesmo. Crisopásio. Crisopásio. Eu, se fosse ela, ficaria triste. Dá tempo. Quero mandar um abraço. A loja fica aberta hoje até 11 horas, meia-noite. Generosidade hoje, hein? Crisopásio. A gente falou muito de generosidade hoje. É isso aí, né? meu irmão. Então, isso dá aí. tempo mesmo. Abraço hein? o bispo aí. Abraço o bispo aí. Pode abraçar e abraçado com ele. Viu? Deixa eu só mandar um abraço aqui pro meu marido que tá aqui no estúdio, as minhas filhas. Eu fiz 18 anos de casada também essa semana. Não faço a mínima ideia. Edson, procura aí. Procura Agora eu rápido vou aí, pesquisar no Google. Fiz 18 anos de casada. Quero mandar um abraço também pro Xandão, que tá ligado aqui. É um jovem nosso lá da igreja. Xandão. Isso, Xandão. Depois do culto é uma festa, Xandão. E pra aquela todo. cantina. E pior que é mesmo, Com gosta esse de comer. nome, não conheço um Xandão que não goste de uma coxinha, de um sanduichão. Gosta de comer o Xandão. Xandão. Um abraço pra todos os meus adolescentes da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Deus abençoe a vida Vamos de ver vocês. agora. 18 anos de casado. É o quê? Bodas de turquesa. Dá que tempo lindo. de comprar. Turquesa gosta, hein? O casamento chegou à maioridade. Ó, 18 aí, ó. Eu acho que dá tempo de comprar um vestido azul turquesa, uma lente de contato azul turquesa, um óculos azul turquesa. Uma
pérola azul Uma turquesa. pérolazinha azul turquesa. Dá tempo ainda. Muito bem, Marcela Bastos, aniversariante de hoje, conta aí pra gente. Hoje a gente dá parabéns, pastor Tom Marinho, da Primeira Igreja Batista ali em São João de Meriti, também pro pastor Marcelo Almeida, que é da Assembleia de Deus Jardim Nova Era, ali em Paracambi. Quem mandou pra gente foi a ovelha Edinalva. E hoje também é aniversário do pastor Alexandre de Jesus, da Igreja Cristã Restaurando Adoração, ali em Nova Iguaçu. Amanhã a gente agradece a Deus pela vida da pastora Vanilda Gonçalves, da Comunidade Evangélica Projeto Vida, em Nova Iguaçu, e pelo pastor Irinaldo Melo, da Igreja Missionária Luz e Sal da Terra, em Bento Ribeiro. Quem mandou pra gente foi a ovelha Sueli. Um beijo pra vocês. Deus abençoe. Até segunda-feira, com a graça do nosso Deus. Se assim nos permitir. Amém, que assim seja. Um abraço pra você, ouvinte amado, ligado aqui no nosso debate 93, na Rádio 93 FM, domingo, não perca a oportunidade, esteja na casa do Senhor. Mas a JR vai ser o amigo oculto da firma. Amigo oculto da firma, segura a onda, meu irmão, vai pra igreja, arruma a sua vida, junta a família, leva a criançada toda, vão pra casa do Senhor, que é um lugar maravilhoso para nós estarmos celebrando com alegria na presença dele. Nós vamos orar pela cura dos enfermos, vamos orar pelo consolo aos corações enlutados, pelo povo de Deus que nos acompanha nessa hora e precisa de um refrigério. Tem gente que tá dizendo assim, eu tô cansado, tô aguentando mais. Tô a ponto de explodir. Deus nos permite sentir e perceber o refrigério da sua presença. Vamos clamar ao Senhor e pedir a Ele que faça assim e que faça sempre em nome de Jesus. Santíssimo Deus, soberano Pai, nós queremos te agradecer por esse momento que nós passamos aqui na tua presença. Pai, eu quero te apresentar, Senhor, as pessoas que estão passando, Senhor, por aperto, dificuldades e aflições. Pai, tu és o pastor do Salmo 23, tu refrigera a nossa alma e tu nos guia a águas tranquilas. Esteja, Pai, gerando paz, alegria, descanso, Pai, e principalmente uma renovação de ânimo e forças. Pai, nós te apresentamos, Senhor, aqueles que estão enlutados, tu visita com consolo, Pai, com conforto, Pai, com refrigério. Te apresentamos os enfermos, Pai, visita com cura, dando graça, dando força, renovação, ajudando nesta caminhada. Te louvo pela vida dos teus servos, Senhor, que estão aniversariando no dia de hoje, Pai, o pastor Elison Marinho de Moura, da Primeira Batista de São João de Meriti, o pastor Marcelo de Almeida, da Assembleia de Deus Jardim Nova Era, o pastor Alexandre de Jesus, da Igreja Cristã Restaurando a Adoração, em Nova Iguaçu, a pastora Vanilda Gonçalves, da Comunidade Evangélica Projeto Vida, e principalmente, Pai, o pastor Iranildo de Melo, da Igreja Missionária Luz e Sal da Terra. Tu abençoe os seus filhos, Senhor, convida, Senhor, ó Pai, com renovação no seu ministério, com a tua graça. Leva-nos em paz, é o que nós te agradecemos neste dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.